Gente, olá, tudo bem? Vejam só, nós começamos a falar sobre citologia, tá certo? Então, relacionado à célula, o que é que a gente já viu até agora? A gente já viu que uma célula, ela é dividida em três partes. Só que a gente já estudou o que da célula? A gente já estudou membrana, a gente viu que a membrana da célula é lipoproteica, é uma bicamada lipoproteica, né? Uma bicamada lipídica, lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteína. Então não esqueça, é uma bicamada lipídica, tá? O que é que a gente estudou também? A gente viu as funções da membrana plasmática, tá certo? E a gente viu transporte ativo e passivo associado à membrana. Depois, a gente deu continuidade estudando o quê? O citoplasma, não é? A gente viu que a segunda parte da célula que a gente estudou foi o citoplasma. No citoplasma, a gente aprendeu que no citoplasma existe o quê? As organelas, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo de uma célula vegetal e uma célula animal, tá? Duas células eucarióticas, onde dentro do citoplasma, que é essa região aqui, existem as diversas organelas. Como exemplo, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, temos o complexo de Golgi, né? Temos as mitocôndrias, peroxissomos, e a gente estudou as funções de cada uma. E mais adiantado aqui, mais aqui dentro, estudando a nível de mitocôndria, a gente estudou os processos de obtenção de energia. Fotossíntese, quimiossíntese, a gente também entrou um pouco em respiração aeróbia e respiração anaeróbia. Só que, finalizado essas duas partes da célula, falta a gente estudar ainda a última parte e uma das mais importantes da célula, que é o núcleo celular. Tá certo? O núcleo celular. Aqui nessa célula é essa estrutura aqui, e aqui nessa célula é essa estrutura aqui. Tá certo? Então, o objetivo do estudo da gente, dessa videoaula que eu estou gravando, é justamente trabalhar o núcleo celular. Gente, falando em núcleo celular, o núcleo celular é o centro de comando das células eucarióticas, tá certo? Lembrando que a gente viu a diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. A célula procariótica, só relembrando, ela apresenta o seu material genético, o seu DNA disperso na célula, né? Disperso no citoplasma. Ele não vai estar condensado formando um núcleo. Já nas células eucarióticas, a gente vai ver bem esse material condensado, né, formando um núcleo. Então, qual o tipo de célula que a gente consegue visualizar o núcleo? As células eucarióticas. Tá certo? Por sua vez, esse núcleo ele é delimitado por uma membrana, certo? Assim como a célula ela é delimitada pela membrana plasmática, o núcleo nas células eucarióticas ele vai ser delimitado pela membrana chamada de carioteca ou envelope nuclear. Lembrando que essa carioteca, essa membrana que envolve o núcleo, ela apresenta a mesma característica lipoproteica que a membrana plasmática apresenta. Então, ela também é uma bicamada lipoproteica. Tem outra situação diferente aí. Outra situação diferente não, né? Outra situação interessante é que nessa carioteca ou nessa membrana que envolve esse material genético que vai ser chamado de núcleo, esse conjunto, ela apresenta também poros. Nós vimos lá na membrana plasmática que os poros, que ela é porosa, ela é semipermeável, ou seja, ela delimita o que é necessário passar de um meio para o outro, ou seja, não passa tudo pela membrana plasmática. A mesma coisa vai ser a carioteca. Ela vai delimitar todo o material que vai entrar
do citoplasma para o núcleo e que vai sair do núcleo para o citoplasma, tá certo? A união desses poros vai ser o complexo de poros, né? Vários poros unidos vai formar um complexo chamado complexo de poros, né? Que são formados por proteínas que controlam ativamente o trânsito de partículas e de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. É aquilo que a gente falou. Então, esse conjunto de poros encontrado na carioteca, eles vão ser chamados de complexos de poros, que vai justamente, gente, filtrar o que vai entrar e o que vai sair. Tá certo? Então, a priori, o núcleo é formado de quê? A priori é formado de uma carioteca, é envolvido por uma carioteca, né? Apresenta poros, certo? E dentro desse núcleo, a gente também vai ter a cromatina. A cromatina, na verdade, é um material filamentoso, ou propriamente dito, a gente vai dizer que são os cromossomos, que é o DNA, né? O filamento de DNA, que é formado pelos cromossomos, vai ser chamado de cromatina. Em um determinado momento, visto ao microscópio ou uma figura, esse material ele pode estar mais vivo, mais colorido, mais condensado, tá certo? Isso vai indicar que ali vai ter uma união, uma concentração maior de cromossomos. Tá certo? Em outro determinado momento, esse material ele vai estar mais disperso, ele não vai estar tão visível. Então, a cromatina ela pode se encontrar na forma condensada, formando o núcleo, e ao mesmo tempo na forma não condensada. Perfeito? Só que esse material, a cromatina, ela vai estar dentro de uma outra parte amorfa, assim como a gente tem a membrana plasmática, depois a gente tem o citoplasma, certo? Dentro do núcleo, a gente também vai ter um material gelatinoso, onde essa cromatina vai estar dissolvido, tá certo? Vai estar inserido. Tudo bem, gente? Que vai ser esse aqui, ó. Vamos lá. Que vai ser justamente o nucleoplasma, que é essa região aqui, ó. Tá certo? O nucleoplasma. Então, até agora, o que é que a gente viu? Que o núcleo celular, ele é envolvido por uma carioteca. Dentro dele vai ter uma estrutura gelatinosa, né? Que vai ser o nucleossoma. Dentro desse nucleossoma vai estar inserida a cromatina, que são os cromossomos, ou o material genético propriamente dito, tá certo? Formado pelos cromossomos. E finalizando, a gente pode observar nas figuras que você vê nos livros, um pequeno núcleo dentro do núcleo. Isso é até interessante. Esse pequeno núcleo, dentro do núcleo, é o nucleolo. Esse nucleolo, na verdade, ele é uma aglomeração de ribossomos, tá? Onde ele vai produzir uma grande quantidade de RNAs ribossômicos para depois serem transportados para o citoplasma para poder produzir um determinado tipo de proteína específica. Tá certo, gente? Então, basicamente, o núcleo, ele apresenta essa estrutura que a gente vai ver aí na figura, tá certo? E ele vai ter as seguintes partes. Então, aqui, ó, esse círculo todo aqui, ó, é o núcleo, tá certo, gente? Então, isso aqui é o núcleo. Essa parte azul que a gente tá vendo, ó, é quem, gente? A carioteca. A carioteca, tá? Uma bicamada lipoproteica, tá certo? Lembram que a gente disse que ele tinha o quê? Poros. Esses poros têm a capacidade de o quê? De permitir a passagem de material de dentro do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para dentro do núcleo.
Então, aqui, ó, os poros nucleares. Ó, aqui, ó, gente. Parecendo uma florzinha aqui, ó, poros nucleares. Tá certo? Poros nucleares. Isso aí vai formar o quê? O complexo de poros. Vejam as partes do núcleo. E aqui, ó, gente, em cinza, aqui, ó, essa parte cinza, a gente tem o quê? O nucleoplasma, que é justamente aquele material amorfo que quem vai estar inserido nele? Os cromossomos, o DNA, que é o quê? A cromatina, que recebe o nome de cromatina. Olha aqui, ó, todo esse filamento aqui é o filamento de DNA, certo? Encontrado na célula, tá? Aqui, ó, tá mais escurinho, tá mais condensado, certo? E aqui, ó, os fininhos estão menos condensados. Vejam que o núcleo, ele também tem, ó, esses pequenos pontinhos aqui. Isso aí, gente, são ribossomos que estão aderidos. Por quê? Justamente por causa de quem, gente? Do nucleolo, que é um aglomerado de RNA de ribossômico. Não é isso, gente? Então, esses RNAs ribossômicos unidos aqui, eles vão estar em grande quantidade justamente porque a fonte principal de produção deles é aqui. E eles se aderem ao núcleo. Lembrando que os RNAs são responsáveis pela produção de proteínas. Tá certo, gente? Esses daqui vão produzir RNA ribossômico. Tá bom? Então, basicamente, o núcleo, gente, ele é dividido em... Quais são as partes do núcleo? A gente tem a carioteca, que é essa partezinha azul. A gente tem o nucleoplasma. A gente tem os poros. A gente tem a cromatina, que é o material genético, que pode estar bem condensado ou não. E a gente tem o quê? O núcleo. Tá certo, gente? Então, não esqueçam as partes do núcleo. Vamos à frente. Aí, vejam. Praticamente todas as informações para o funcionamento das células eucarióticas e, consequentemente, dos organismos estão escritas nos cromossomos. Estruturas que são estruturas filamentosas intranucleares, dentro do núcleo, constituídas por uma longa molécula de DNA, associadas a proteínas. As informações a que nos referimos, codificadas no DNA cromossômico, são os genes. Então, vamos para cá. Quando ele diz que praticamente todas as informações de uma célula ou de um organismo está no seu material genético, quer dizer, ó, que todas as células eucarióticas de um indivíduo vão ter essa estrutura e vai ter o que, gente, dentro deles? DNA. Tudo bem? Dentro desse DNA, nesse DNA, a gente vai ter, gente, as informações dos indivíduos. Cor do cabelo, cor dos olhos, estatura, modo de falar, cor da pele, jeito de correr. Então, todo esse material, toda essa carga, gente, que vem dos pais, ela vai estar contida onde, gente? Nas células, dentro do núcleo, aonde, gente? No DNA. Então, isso é muito importante para a gente poder entender. Tá certo, gente? As características. Ah, porque meu cabelo é do meu pai e porque a cor da pele é da minha mãe. Porque veio uma partezinha das características do DNA da sua mãe e veio uma partezinha das características do DNA do seu pai. Se juntaram e originaram você. Tudo bem, gente? Até aí algum problema? Vamos embora. Aí vejam. Basicamente, gente, as células elas são constituídas por um quantitativo, cada célula, tá? É constituída por um quantitativo de cromossomos. Esse quantitativo, gente, ele varia de espécie para espécie, tá bom? Então, eu vou dar continuidade nesse videozinho partindo daí, tá certo, gente? Vamos lá.